compartilhar aqui. Bom, muito bem. Então, estão vendo aí a tela? Perfeitamente, Reinaldo. Bom, gente, isso aí que vocês estão vendo chama-se Guerreiro de Xi'an, que é um negócio impressionante. 8.000 soldados em tamanho natural que foram descobertos há pouco tempo por agricultores e descobriram essa obra impressionante. Os reis, né, da China, eles tinham essa cultura de levar os soldados para protegê-lo no além. Então, é um negócio impressionante. Isso aqui é gigante. É 8.000 estátuas dessa aqui, feitas em terracota, que fica nessa cidade chamada Xi'an. Bom, então, quem que vai apresentar esse caso, não? Alô? Reinaldo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Quem que Vamos vai apresentar? convidar o doutor André para apresentar esse primeiro caso aí, por favor. Vamos procurar ser bem objetivos para que a gente possa ver o maior número de casos. Nós temos muitos casos, são casos raros, e vai ver interessante vocês terem informação como lidar com eles. Então, vamos lá. Vamos lá. Paciente masculino, 45 anos, jogador de tênis. Cliente desde 2007. Em julho de 2011, veio para avaliar cirurgia refrativa. Refração atual, mais 5, visão de 0,9, e olho esquerdo mais 5,5 com menos 1 a 60, visão de 0,9 também. A PAC ultrassônica, 579,600, e tem a topo. Tem uma simetria inferior, mas o Kali também não está nada, não está elevado. Já o olho esquerdo ele tem um astigmatismo oblíquo, né? Mas sem quebra da ortogonalidade. Perfeito. Qual a conduta? Refração de óculos para jogar tênis, refração lente de contato para jogar tênis, PRK, hemetropia ou báscula, LASIK, hemetropia ou báscula. Acho que por esse topo aí dá para pensar na refrativa mesmo. Por ser hipermétrope, eu proporia um LASIK e fazer uma báscula para ele. Perfeito. O paciente já presbita, né? Então, foi feito aí o planejamento cirúrgico e foi feito uma báscula no olho esquerdo. Lembrando, gente, que quando você faz a hipermetropia, você não encurva uma dioptria por dioptria, por ceratometria, por dioptria tratada, tá? Não é relação nenhum por um. Então, vamos lá. É bem menor que isso. Então, vamos lá. Continua aí. Aí fez uma Galasic AO, a báscula, Né? em agosto de 2011, voltou com 0,9 J1 sem correção. Um ano depois, em novembro de 2012, queixava cansaço para leitura. Refração dinâmica plano, menos 0,75. Qual a conduta? Óculos multifocais, óculos para leitura, levantar flap e reaplicar laser com target de menos 1,5. Deixa eu pensar. Eu acho que dá para pensar num levantar esse flap aí com um target maior. Mas olha essa ceratometria aí, André. Deixa eu ver aqui. Tá muito plano já, 50. Muito plano? Tá muito curva, aliás, 50, 48, né? 49, 45. Realmente foi até, vamos dizer, ultrapassando o limite, né? Você chegar até 50, já é uma ceratometria muito alta, né? A gente não deve fazer. Estamos falando de 2007, tá? Bom, continua. Então,
2014, com 52 anos. Aí ele relata pior adesão em olho direito. Na bio, catarata superficial posterior em olho direito. Aí foi realizada uma faco. Em março de 2015, ele estava feliz, com refração de menos 0,75, visão de 1 e plano com visão de 1. A bio, ok. Refração para perto, mais 1 e mais 2. Aí começaram os problemas. Até aí, nenhuma novidade. Em Aí, 2021, de 2021, teve um trauma jogando peteca. Relata grande piora da visão no olho esquerdo. esse rapaz, eu jogo tênis com ele há muito tempo, e ele tinha meu telefone e tudo. A gente está nos grupos de tênis, então ele me ligou no final de semana, apavorado. Ele disse, ó, bateu a peteca no meu olho aqui, eu não estou enxergando nada. Então, nós temos que fazer um tratamento emergencial. Eu vi no mesmo dia e olha como é que estava a córnea dele. Você está vendo alguma coisa diferente aí? Parece que o flap está fora da posição, né? Olha como é que estava. Qual a conduta, André? Eu acho que tem que levantar esse flap e reposicionar. Observe. Não sei se está perfurado. Acho que não. Ele, antes de procurar, ele foi num serviço de urgência e lá eles diagnosticaram uma ceratite e ocluíram esse olho usando uma pomada lá. Quando ele voltou, quando ele me procurou, eu vi no mesmo dia, foi numa segunda-feira. Ele estava desse jeito aqui. Observa que houve uma fragmentação total do flap. Você vê aqui, ó, que assim, ó, você tem uma ruptura do flap aqui, Uhum. tá certo? Ele tem pedaços de flap. Então, observe aí outra foto. Então, o diagnóstico que foi dado para ele foi uma erosão epitelial traumática. Foi feita oclusão com antibiótico. No entanto, ele tinha, na verdade, um deslocamento com ruptura do flap e já começando também com epitelização da interface. Na verdade, não era bem epitelização. Ele tinha muitos debitos, possivelmente da peteca, né? Já começou a ter um monte de resíduo que estava debaixo do flap. Então, qual é a conduta? Acho que tem que reposicionar o flap. Primeira coisa, gente, é que o paciente submetido a LASIK tomar cuidado para não confundir um trauma sobre o flap, que o tratamento é totalmente diferente de uma erosão epitelial. Se você usar antibiótico, continuar usando antibiótico e ocluir esse olho, esse flap, desse jeito, ele vai se epitelizar. Vai epitelizar todo, às vezes com epitélio em direção ao estroma, e vai crescer célula ali adoidada, e você vai ter muita dificuldade depois de reposicionar. Quando você não dá o diagnóstico correto e o tratamento é tardio, você tem que considerar a possibilidade, inclusive, de amputação do flap. Quando fica tão irregular, é preferível ficar sem o flap do que com esse flap todo irregular. Então, aqui está o olho do paciente, eu pus uma setinha, para quem ainda não viu, onde tem onde o flap está rasgado. Então, a conduta, nesse caso, é você limpar totalmente a interface e fazer um reposicionamento no bloco cirúrgico, né? Então, você observa, olha aqui, o pré-operatório, como é que estava o flap, e olha o pós-operatório, esse corte na lâmpada de fenda. Observa essa terceira fotografia aqui embaixo, ó. Olha como é que estava isso aqui, ó. Estava todo cheio de debris e o flap todo irregular, porque estava todo lacerado. Então, aqui você observa, logo após, no mesmo dia, como é que ele estava cheio de dobras de DCM. Aqui ele já não tem mais dobras, mas tem alguns pigmentos no endotélio, que foi um trauma grande, né? E algumas células na câmara anterior. E aqui já com alguns poucos dias, você já vê a córnea já com um aspecto bem melhor do que esse que estava antes da colocação do flap nessa posição. Então, aqui mais algumas
Olha aqui como é que estava a superfície, bem no centro aqui. Flap todo irregular. Aqui também chamei muito debris na interface. Então, explicava por que ele estava com a visão tão ruim. Mais fotografias, observa os debris aqui, o flap muito irregular. E depois do reposicionamento, observa como é que é rápido. Em 3 dias de pós-op. 0,8 já, né? Terceiro dia. Terceiro dia. E no primeiro dia, você via bastante irregularidade do flap, né? Disseram que no terceiro dia estava corando mais aqui, o flap foi reposicionando a borda dele. O paciente totalmente assintomático e com uma visão excelente. Então, vou trazer esse cara para vocês lembrarem, gente, que o flap não cola nunca. Então, um trauma tardio, ele pode levantar o flap e rasgar o flap. O que nós aprendemos com esse caso, André? Complicações tardias são raras, mas ocorrem, principalmente após LASIK. A conduta inicial, oclusão com antibiótico, pode piorar o prognóstico devido à epiteliação na interface. Quanto mais precoce a intervenção, melhor o resultado visual. Antes de reposicionar o flap, faça uma limpeza rigorosa do epitélio na interface. Se ao reposicionar o flap as estrias forem grosseiras e persistentes, irrigar o flap com água destilada estéril, compressão do flap com o dispositivo apropriado e sutura em último caso. Os cuidados após o reposicionamento devem ser por até 30 dias. Não tenha pressa em remover a lente de contato terapêutica. Oriente para a possível piora da visão se a área pupilar for acometida. Se a acesso no flap for importante e impedir um bom reposicionamento, considere a amputação do flap. Ok? E esse paciente depois, aqui está mostrando agora, aquilo que eu falei com vocês. Olha, o pós-operatório imediato, gente, ele é muito diferente, mesmo sem a gente ter perda do efeito do laser, é muito estável. Observa a ceratometria atual. 46, 47. E 45, 47. Olha aqui como é que estava no pré. Olha, primeiro pós, 3 dias. E aqui no 30º dia, esse paciente estava com 0,9 de visão e menos 1,25, 0,7 com menos 1,25, esse A60. Observe que com todo esse trabalho que foi feito aqui, não houve uma melhora completa, ele ficou com a sequela. Mesmo tendo um resultado estético, um resultado anatômico muito bom, observa a topografia. Você não fala que essa córnea tem algum defeito epitelial, tem alguma irregularidade epitelial. Apesar disso, sequela ficou. Você não conseguiu uma visão melhor do que 0,7. Bom, esse foi o caso que eu queria trazer para vocês. Vamos agora, alguma pergunta sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, normalmente essas fragmentações de flap, se elas estão na face central, na parte central da córnea, muitas vezes a gente é obrigado a amputar esse flap com o objetivo de melhorar a qualidade óptica da córnea. Lembrar que, eventualmente, se precisar amputar o flap, nós precisamos usar mitomicina C com o objetivo de evitar um raise severo, que muitas vezes pode acontecer nesse caso. Mas você interviu aí de uma maneira bastante conservadora e o resultado foi excelente. O objetivo é sempre tentar salvar o flap. Agora, quando não é possível, a amputação do flap também, apesar de você ter uma hipercorreção na fase inicial, muitas vezes a médio prazo o resultado também é bastante satisfatório. Em algumas situações, eu já tive que amputar 2 ou 3 flaps por questão de trauma e realmente o resultado final é bastante razoável. Então é isso. Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida? Ok? Ok, então vamos em frente, Reinaldo. Aqui, gente, é só um passeio lá pelo Marrocos. Né? Esse aqui embarcou na moto lá em Algeciras, na Espanha.
e depois você vai ter um ferryboat que atravessa o canal do Estreito de Gibraltar, e a gente tem um porto aqui em Tânger, já no Marrocos. E Gibraltar, na verdade, é uma cidade ultramarina de domínio inglês. E o canal aqui, então, liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Bom, esse caso aqui está o prontuário. Vamos lá, quem vai apresentar esse caso agora? E nós vamos convidar o doutor Lucas Reis para apresentar esse segundo caso aí, por favor. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite. Cliente desde 2004, masculino, 54 anos. Em 2004, declaração mais 1,75, menos 0,75 a 35, cuidado 0,9 e mais 1,5, cuidado de 1. Em 2006, refração mantendo, meio de astigmatismo só no olho esquerdo. Em 2008, cuidado de refração mais 2, aceita até mais 1,5, cuidado de 1, mais 2, cuidado de 1. Refração estática dele, mais 2,5 a 1, mais 3, menos 6, 110, 1 também. Então, em 2013, ele com 62 anos, veio para avaliar a cirurgia refrativa, com essa refração, né? Mais 2,5, mais 3 a meio, visão 20/20, paquimetria 527, 524. Vamos ver a topografia aqui. Os índices atométricos até que ok. Mas tem uns pontos de encurvamentos mais centrais, mas olhando pela escala, nada talvez pudesse chamar tanta atenção assim. Então, foi discutido com o paciente vantagem e desvantagem de cada alternativa, né? E qual a conduta? Não operar, fazer uma... É o seguinte, em 2013, não era liberado pelo Conselho Federal de Medicina a faco refrativa. Esse paciente tinha visão 1, ou seja, de um cristalino transparente, já se fazia, sem autorização do CFM, eu brincava que as pessoas operavam cataratas iminentes, né? Quer dizer, não eram nem iniciais, eram iminentes. Então, falava que tinha catarata nuclear, organização do cristalino. Eles inventavam um motivo para tirar a catarata. E isso era muito comum, isso foi feito, mas não era autorizado. Não era uma prática que não era aprovada pelo CFM. E lembrar também uma coisa, o paciente, hoje com 62 anos, é um paciente que está, muitas vezes, no auge da sua produção profissional, é um indivíduo que tem uma atividade física regular, é um indivíduo que não se sente velho. Quando você fala, ele vem para a cirurgia refrativa, e você propõe para ele uma cirurgia de catarata, ele mais ou menos que está introjetado em todo mundo que catarata é coisa de velho. E essas pessoas não se sentem velhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao indicar uma cirurgia de catarata quando o paciente vem para a cirurgia refrativa. Frequentemente, ele não aceita. Ok? Perfeito. Mas, então, acho que com essa visão, talvez eu não pensaria em faco refrativa, não. Mesmo agora, assim. Acho que eu sou um pouco mais conservador nisso. Mas eu acho que pode ser um bom caso para um ASIC, né? Fazer uma báscula, talvez, se ele aceitar. Então, depois de discutir com ele os prós e contras, foi feito LASIK olho direito. Feito uma báscula no olho direito. Ele optou pela cirurgia refrativa. Aí está o planejamento. Se vocês tiverem condições... aqui eu consegui aumentar aqui, ó. Mais 3,5. Lembra que ele tinha 2,5 de refração. Então, fez uma báscula de uma dioptria, que foi o que ele aceitou. Tá? Então, foi feita a báscula.
Só que quando eu fui fazer o... Isso é 7.000, tá? Quando eu fui fazer o olho esquerdo, olha o que deu. Deu um flap incompleto. Pronto, e aí? O que você faria? Quando reposicionar o flap, não aplicar o laser, reduzir a zona de ablação e aplicar o laser, reposicionar o flap, fazer PRK, refração e óculos para perto. O olho direito já tinha feito, né? Já fez. E deu um flap incompleto no olho esquerdo. Deixa eu pensar aqui. Lembrar que esse paciente está agora com menos 1 no olho direito e mais 3 no esquerdo. Isometropia muito significativa. Olha que situação. Talvez não é muito não Gente, sei. quem quiser ajudar aí o André, todo mundo vamos participar aí, discutindo, raciocinando. Eu pensei às vezes no PRK, mas ontem na aula a gente já falou que isso não é muito aconselhável, né? Não tinha possibilidade, às vezes, tentar reposicionar o flap e tentar fazer de novo, não, né? Com microcerato, isso não tem como fazer, não, né? Imediatamente, a chance de você ter uma complicação grave é muito alta. Tem que esperar isso ter uma adesão razoável para que você possa pensar em fazer um novo corte. Eu acho que talvez reposicionar o flap, não aplicar o laser, pensar em uma intervenção em um segundo momento, né? Às vezes deixa o paciente com uma lente de contato para evitar a isometropia enquanto isso e reaborda depois, talvez. Então, essa questão de reduzir a zona reduzir, ele pode também ser chance para ter um raise, né? Se você, por exemplo, tiver... Porque o flap, gente, às vezes, ele é descentrado. Às vezes, ele não é incompleto. Esse aqui eu não estou lembrando se ele é incompleto ou descentrado. Mas o problema é o mesmo, porque a ablação do H-LASIK é feita na periferia. Se você tem um flap descentrado, você vai ter uma área da córnea que não tem o estroma exposto para você fazer a fotoablação. Então, se você ablar com um flap descentrado ou incompleto, você tem que diminuir a zona óptica e isso não, a gente sabe que não funciona bem. Né? Vamos ver o que foi feito aqui. Então, vamos lá. Reposicionei o flap e não apliquei o laser. Isso é o correto. Seja um flap incompleto, seja um flap descentrado. Se você não tiver uma área exposta suficiente para aplicar o laser, então você não deve fazer o procedimento. Se o centramento for muito leve e for um LASIK miópico, tudo bem, às vezes você pode reduzir a zona óptica aí de 6,5 para 6,2, alguma coisa assim, não vai ter grandes problemas. Mas, se você for fazer uma hipermetropia, é fora de questão, não dá para você reduzir a zona óptica. Certo? Então, o que foi feito? Reposicionado, não aplicado laser e receitado um óculos paterno. Mais 2 e mais 5. Ou seja, o paciente numa situação muito confortável, não, né? Vamos continuar aqui. Isso foi em abril de 2013. Bom, e aí? Qual que seria... Isso, qual a conduta agora no olho esquerdo, né? H-LASIK, pode continuar? Pode. Um H-LASIK ou um HPRK após 7 dias, 30, 90 ou 6 meses. Acho que a gente tem que esperar pelo menos uns 30 dias, né? Vai depender da ansiedade do paciente, mas acho que o ideal seria pelo menos uns 90 dias. E se esse flap, às vezes, estiver colado, não tiver tido nenhuma dobra, nenhuma
nenhum problema assim na adesão, acho que às vezes podia até tentar um outro LASIK. Se não, aí é melhor o PRK. Então, vocês veem o seguinte, gente, que eu só programei uma nova intervenção depois que a topografia voltou à sua ceratometria original, tá? Então, você falou corretamente. O tempo, gente, varia muito da situação óptica do paciente, da sua ansiedade, da sua profissão. Tem paciente, por exemplo, é uma pessoa muito ativa, não dá para ele ficar com uma anisotropia muito tempo. O tempo ideal, considero aí 60 dias, mas 30 dias já dá para você fazer esse flap com bastante segurança. O ideal é você esperar mais, mas quando o paciente é muito estressado, está muito desconfortável, às vezes ele não quer usar lente de contato, não consegue usar. Então, você, às vezes, para evitar um estresse maior, você passa aí com um período não menos do que 30 dias, 40 dias, até uns 2 meses aí, pelo menos. Mas depois de 30 dias, frequentemente, você não tem nenhuma intercorrência. Então, aqui está a topografia após 30 dias, e foi feito, então, um novo HLASIK, foi feito um novo corte. Aqui está mostrando que no lado esquerdo foi feito, então, para atingir a emetropia. Ok? Podia fazer um dia. De preferência, um trans-PRK. Poderia fazer. Mas a gente sabe que a hipermetropia ela é mais estável com o LASIK. Agora, se tivesse, vamos dizer, uma córnea, o flap não tivesse muito regular, se tivesse alguma, né, às vezes um flap rasga, quando você vai fazer o microcerato, um flap de má qualidade, às vezes, se for fatiga, se tiver que hablar no centro, você pode fazer um HPRK. Mas aqui não justificaria fazer, porque você ia hablar na periferia do mesmo jeito. Você não vai mexer na área central. Então, não teria como corrigir com HPRK alguma imperfeição do flap. Para HLASIK, o PRK, um HPRK sem alterar a condição do flap. Mas o flap, que felizmente, como não foi aplicado o laser, você vê que a ceratometria da córnea voltou exatamente ao que era antes da cirurgia. Aí está mostrando qual foi o planejamento do olho esquerdo, para a emetropia, e aqui agora continuei. Então, no olho esquerdo fez a emetropia, né? Tá a topografia aqui pós 6 meses. Com 30 dias, então, quer dizer, foi em abril de 2013 ele teve o flap incompleto. Em maio de 2013, quer dizer, mais de 30 dias, esse paciente foi submetido, então, a um novo HLASIK, um novo corte. E observe como é que a ceratometria já aumentou e está muito semelhante à do olho direito. Isso aqui já... Tá? Aqui mostrando 6 meses e 1 ano após o tratamento. Você observa a estabilidade, né? Era 41, 42, depois ela foi para 44, 43, 44, 43. Ela se manteve, tanto no direito quanto no olho esquerdo, já com 1 ano de pós-operatório. 2017. Como é que é? Só uma pergunta. Esse novo corte, esse segundo corte no microcerátomo, geralmente, olha a espessura. Se você, por exemplo, vai fazer um HLASIK tem uma boa córnea, você não vai tirar no centro. Então, mesmo a córnea não sendo tão espessa, como essa aqui, que eu tinha 527, era uma córnea boa, uma córnea normal. Se for possível, é melhor você não fazer um flap da mesma espessura, fazer um flap mais espesso. Você tem plataformas de 120 e 140. Então, se você puder fazer com 140, você não vai tirar no centro, é mais seguro. Menos risco de você ter um novo problema com o flap. Se bem que, nesse caso, ele não teve um batom roll. O que ele teve foi um flap incompleto ou um descentramento do flap. Aqui, nessa época, eu não tinha um sistema fotográfico aqui para
para documentar bem. Mas, então, foi receitado óculos para ele e ele ficou muito bem. Você vê que está lá com plano 0,8 e mais um com menos meio 0,7. Quer dizer, não usa mais óculos para longe, continua usando um óculos para perto, rotina no óculos. Isso não deve dar alta porque problemas futuros ou necessidade de reintervenções futuras, é melhor que você mesmo que operou faça e não um outro colega. Então, você observa que em 2021, continue agora. 2021, cuidado 0,7 sem correção, usando óculos só para perto, uma catarata N1, conduta, avaliação para FACO? Está dentro de um ano para avaliar a FACO. Isso. Você vê que o paciente teve uma complicação grave, um flap incompleto, um descentamento, teve o transtorno de ficar com uma anisometropia, isso em 2013. Em 2021, 8 anos depois, o paciente está lá firme e forte. Mostrando como que um bom relacionamento pode evitar algum tipo de estresse. Ok? Então tem a foto aqui, sim, ó. É porque essa foto eu tirei agora mais recente, né? Observe, vê se vocês conseguem ver aqui. Opa, olha aqui, ó. Estão vendo aqui o flap? Foi um flap incompleto, realmente, não foi de centramento, não. Estão vendo o flap aí? Uhum. Olha que coisa horrorosa. Bem na área muscular. Certo? Então, esse é que é o problema do lazer. A sequela, ela é no eixo visual, né? Esse aqui é o grande problema do flap. Muito bem, então vamos lá. O que a gente aprendeu com esse caso? É o paciente que deve manifestar um interesse pela cirurgia refrativa, dá ao paciente as opções de tratamento com as vantagens e desvantagens, óculos, FACO refrativa, lentes de contato ou excimer laser. Nunca aplique laser quando tiver um flap incompleto. A redução da zona óptica de ablação também não é a solução. A possibilidade de um astigmatismo irregular poderá causar uma sequela de difícil solução. No caso de uma intercorrência, mantenha calma e seja claro com o paciente. Explique por que o laser não foi aplicado e que um novo flap será realizado oportunamente. O tempo para a nova cirurgia vai depender da topografia voltada ao padrão original, visão do outro olho, da necessidade do paciente e da sua ansiedade. Nunca inferior a 30 dias. Se o paciente for míope, leve e avalie a possibilidade de monovisão. Não é incomum o paciente se queixar de visão devido à irregularidade do flap. Está cortando o resto. Tem mais alguma coisa embaixo? Isso é 8, né? Isso. Não é incomum o paciente se queixar de visão devido à irregularidade do flap incompleto. Os sintomas, adaptação, podem desaparecer com o tempo. Orientar o paciente a não comparar a visão dos olhos para não acentuar o desconforto. O paciente pode aceitar uma complicação desde que tenha percepção de cuidado. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Observe que ações graves, é uma situação grave. O paciente, a gente tem que saber lidar com o paciente. Porque lidar com o paciente quando tudo está bem é muito fácil. Mas a gente tem que saber lidar, principalmente ser transparente. Não ficar escondendo, não ficar omitindo, não ficar tentando enrolar. Não, teve um problema, não foi possível aplicar o laser por causa disso, disso e disso. Mas eu vou te acompanhar até a córnea ter condições de aplicar o laser. Nós vamos resolver esse problema. Mas, no momento, vamos ter que esperar um pouco, vocês têm então um óculos provisório, conversar tudo tranquilo. E mais do que isso, ser solidário, isso é fundamental. Eu fiz tudo que eu podia, isso pode acontecer. Naquele tempo de consentimento que você assinou, tem essa complicação lá. Gente, isso é péssimo. Nada pode ser mais inconveniente do que você justificar uma complicação. Seja solidário, seja humilde, demonstre que você está sensível a essa situação. Alguém mais quer quer comentar alguma coisa sobre esse caso? Eu tenho uma dúvida sobre esse tempo de reabordar, porque até pela aula ontem mesmo, que eu li, que o pessoal fala para esperar 3 meses, que a refração tem que estar estável, que a topo tem que estar estável. Mas, assim, se o paciente ficar insistindo para fazer rápido,
Assim, Não, você não será pode. se vale a pena? Não, você tem que dizer para ele que, ó, eu entendo sua situação, seja solidário. Eu entendo sua situação, eu sei que você quer resolver isso o mais rápido possível. Eu vou já te dar uma lente de contato aqui para você usar, para evitar essa visão confusa, porque ele está com anisometropia. Eu sei que não é o que você queria, mas, no momento, ou você fica sem correção, porque a visão do direito já estava boa, ou então não estava tão boa, porque teve uma hipercorreção, foi planejada uma hipercorreção, para atrapalhar mais, né? Mas ele estava, assim, razoavelmente bem de longe. E de perto é que ele estava tendo mais dificuldade. Tanto que ele fez óculos só para perto, ele não fez para longe. Ele aceitava aquele -1 que ficou, que foi planejado, que era o que ele aceitava. Então, seja solidário e vai levando ele até dar o tempo suficiente para você poder fazer um novo corte com segurança. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, os pacientes nessa faixa etária com baixa hipermetropia, até 2 dioptrias, nós podemos fazer aí o PRK transepitelial, usando o cilindro positivo, e o resultado costuma ser bastante satisfatório. Então, é uma opção a mais que a gente não tinha. Antes do EX500, a única opção que a gente tinha para hipermetropia realmente era o LASIK. E atualmente a gente conta com essa boa opção para baixa hipermetropia, principalmente em pacientes aí presbitas ou presbitas jovens. Vamos convidar agora a doutora Juliana para apresentar o próximo caso, Reinaldo, por favor. Vamos lá. Gente, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Chama Salar de Uyuni. Uyuni, isso aqui é na Bolívia, e fica lá no deserto do Atacama. É uma região de 25 mil quilômetros quadrados de sal. Tem chama de salar lá na Bolívia. Não tem nada, não tem vegetação, não tem nada, é só uma planície absurdamente grande que é vista, inclusive, na Lua. Tamanho a área é esse salar. E lá, uma das etapas do Paris-Dakar foi feita nessa região. E tem um monumento lá de bandeiras que eu vi, e, inclusive, entre as bandeiras dos países que participaram do Paris-Dakar, tinha uma bandeira do Galo colocada lá em cima, acima de todas. Foi até divertido a gente encontrar aquela bandeira lá. Bom, então vamos lá. Quem vai apresentar esse caso? Sou eu, Juliana. Júlia. Boa noite. Então, vamos lá. É um paciente feminino de 19 anos. Em 1998, veio para avaliação de cirurgia refrativa. A refração menos 3,75 em ambos os olhos, com visão de 1. Paquimetria de 580 AO e a refração estática menos 3,75. A topografia tem um leve astigmatismo no olho direito, mas aparentemente regular e simétrico, com os índices ceratométricos também dentro do aceitável, 43, 42, e a conduta. Então, paciente jovem, com essa miopia moderada, eu acho que eu indicaria um PRK. Mas nós estamos em 1998, aquele período, quando começou o LASIK, todos os cirurgiões refrativos pararam de fazer PRK e passaram a fazer o LASIK. Porque lembrando que naquela época a gente não tinha mitomicina. O RAISE era uma complicação muito frequente, com muita incapacidade visual durante muito tempo, até que o RAISE regredisse. A gente tinha muito medo de RAISE. Então, por isso que se fazia de rotina o LASIK. Hoje, com os lasers mais modernos, com a mitomicina, um caso desse eu jamais faria LASIK. Tá? Lembrando que essas complicações, gente, elas ocorreram lá na fase, vamos dizer, bem inicial do laser, não são coisas recentes. Por isso que muitas vezes são complicações que hoje, talvez a nossa conduta sendo diferente, nós poderíamos evitar. Então, foi feito o LASIK. E olha o que aconteceu. Estão vendo aí? Então, isso. Um flap incompleto também. Lembrar que, nessa época, nós tínhamos um microcerápido que era triste. Era chamado ACS.
ele não era pivotado, ele ficava em cima de um trilho. Qualquer coisa que passasse na frente do trilho, ele parava e dava um flap incompleto. Podia ser um espasmo da contração do músculo auricular, podia ser um cílio, podia ser qualquer coisa que desse, ele parava. E aí dava esse flap incompleto. Então, fazer o quê, Juliano? Então, nesse primeiro momento, eu acho que reposicionar, né, e não aplicar o laser. Abortar o procedimento e aguardar aí pelo menos 30 dias para depois avaliar. Mas olha o absurdo que foi feito. Que foi feito, não, que eu fiz, em 1998. A zona ótica de tratamento da miopia era 6, um laser chamado NEL 60. Quando eu medi lá onde estava o flap incompleto, dava para aplicar numa área de 4 milímetros. Então, o que eu fiz? Eu reduzi a zona ótica e apliquei o laser e mantive o 6 de zona ótica do olho esquerdo, que foi feito em seguida sem nenhum tipo de complicação. Muito bem. Olha, vai vendo. Isso jamais seria feito hoje. Então, continue. Então, depois, em dezembro de 98, a acuidade visual estava abaixo de 0,1 no olho direito e 0,6 sem correção em olho esquerdo. E a refração do olho direito, menos 1,75 com menos meio, visão de 0,9 e olho esquerdo plano com menos 1, visão de 0,8. Na bio tinha um raise no olho direito de 2 cruzes. E agora? Até que a visão com correção é bem boa, né? Mas era uma paciente que não queria usar óculos. Então, eu acho que, assim, hoje eu acho que eu não mexeria nesse flap novamente. A data, para a gente ter uma noção também de espaço, de tempo, né? Foi em setembro de 98 do LASIK. Em dezembro, estava do mesmo jeito, já tinham 3 meses, já tinham se fixado. Era o ideal, já esperar mais tempo quando o paciente está. Como estava boa a visão do esquerdo, o paciente tolerou ficar um tempo maior sem reoperação. Você faria o que nesse caso? Hoje em dia, eu acho que eu não faria um novo LASIK, não. Eu acho que eu faria talvez um trans-PRK. Mas... Então, vamos ver o que foi feito. Felizmente, a paciente foi segura e a visão dela estava razoável. Ela disse, eu prefiro não operar. Já em dezembro, pode você ver. Já tínhamos passado 3 meses. E aqui agora, em 99, nós já estamos falando de 1 ano depois. Continua aí. Aí ela voltou querendo uma solução, precisava renovar a CNH. Você viu alguma coisa diferente nessa topografia? A gente estava falando que o olho direito, né, que teve o flap incompleto. Mas aí o olho esquerdo parece que está um pouco descentrado. Muito descentrado, muito. Observe que a área de ablação vai até a periferia da topografia. O outro lado praticamente não foi ablado. Por que isso? As primeiras gerações de laser não tinham eye tracker. Você tinha que centralizar na mão, numa máscara e centralizava. Se durante a colocação da máscara o paciente olhasse um pouquinho de lado, às vezes você fazia o laser de central. Você observa que o olho com problema, a topografia até muito bonita. E, no entanto, o outro que estava com a visão boa, como a gente só usa os 3 milímetros centrais, muitas vezes esse centramento é assintomático. Certo? Então, você faria o que nesse caso? Então, assim, igual eu te falei, se fosse hoje em dia, o PRK. Mas nessa época... Correto. Você faria, qual seria o planejamento? Você planejar 1,75? O que você pensaria em fazer? Você observa que o planejamento do olho, dos 2 olhos, foi o mesmo.
que mudou foi planejei 3, e olha o que aconteceu. Corrigiu 2, né? Corrigiu metade. Então, eu optei, aí é para o LASIK, novo corte mais profundo. Eu resolvi hipocorrigir um pouco, porque eu fiquei com receio de ter uma hipercorreção, já que o primeiro tratamento foi de 3,75 e corrigiu apenas a metade. Tá certo? Eu falei assim, é preferível fazer um flap e, se ficar um resíduo, eu reaplicar um pouco de laser, do que ter que fazer um H-LASIK em cima de um LASIK miópico. Tá certo? Entendi. Naquela época, nós estamos falando de 1999, era 100% LASIK. Hoje, então, deixando claro, como você já colocou, faria um trans-PRK nessa paciente. Bom, então vamos lá, continua aí. 2003. Nós já estamos falando de 2003. 5 anos depois. Então, em 2003, ela relata a piora da visão, a refração menos 1,5, visão de 1, e o olho esquerdo plano com menos 0,75, visão de 1. Você vê, ela fez, em junho de 99, ela foi feito um novo flap, e ela ficou com 0,708 e muito satisfeita com a visão, não está reclamando de nada. Mas chegou em 2003, 4 anos depois, com essa refração. O que você faria? Deixa eu ver. O último olho que a gente mexeu foi o olho direito mesmo, né? O flap incompleto. É. A fotografia do direito, linda, né? Depois foi levantado o flap e aplicado o laser, ela ficou muito bonita. E a esquerda continuou com o centramento da mesma forma que não foi mexido. E aí? Nossa, difícil. Aí, para você dar uma sugestão? Parece que, pelo que eu entendi, essa miopia dela estava em evolução ainda, né? Porque não faz sentido. Exatamente. A miopia dela estava em evolução, gente. É muito comum o paciente, quando quer muito operar, simplesmente isso. Não, esse óculos há muito tempo, os lentes de contato desse grau não está mudando, porque ele já tem essa informação que, se tiver com grau em evolução, não pode operar. Então, o que aconteceu? Você tem um óculos, eu cheguei à conclusão, eu falei com ela, não, tem que esperar estabilizar esse grau, não podemos ficar tirando, levantando o flap e aplicando mais um pouco de laser. Então, foi receitado um óculos que ela usava eventualmente, então até aí ela não estava muito satisfeita, não. Então, vamos lá. Observe 2004, 2005. E aí? O que você faria? Continuou evoluindo, né? Uhum. Continuou evoluindo. Continuou evoluindo. Então, qual seria a sua conduta? Não operar. Perfeito. Não operar. E também foi opção da paciente. Por minha sorte, a paciente não ficou cobrando uma reflexão. Ela foi informada de que o laser não estabilizaria a miopia dela, então ela aceitou não reoperar. Em 2005, ela já estava com menos 2. Observa agora, em 2007. 2007, menos 3 no olho direito e menos meio com menos 1 no olho esquerdo. Lembrando também que agora, em 2007, ela já estava com 28 anos, tá? Ou seja, esse grau provavelmente não ia aumentar mais, né? E aí, fazer o quê? Eu seguiria sem operar. Bom, nessa fase, eu já estava pensando em... Eu indiquei a fazer um novo flap e... Quer dizer, o novo flap não. Levantar aquele segundo flap e fazer uma reaplicação do leite, porque ela já está com uma anisometropia importante. Ela já está com menos 3 e menos meio, né? Então, com 28 anos, eu indiquei um retratamento, mas ela optou por não reoperar. Ela ficou meio traumatizada.
Agora estou falando de 2008. Em 2008, relata também piora da visão, agora é menos 3,5 e o olho esquerdo menos 0,75. 3,5, o olho esquerdo menos 0,75. A paciente agora está com 29 anos. Então, nós chegamos à conclusão que a melhor opção seria voltar a usar lentes de contato. O grau dela não parava de aumentar. Então, foi a opção que eu passei para ela e que ela aceitou também. Então, vamos ver. Então, ela usou lente de contato, sem queixa, ela estava bem, ela estava usando lente de contato, porque esse grau menos 3,5, menos 0,75, e muitas vezes não usava lente, porque a visão do esquerdo compensava a direita. Ela usou até 2010, usou durante 2 anos, 3 anos, né? Bom, série em 2018, com 51 anos, ela é dentista, ela veio para a rotina. Olha a refração dela. Eu usava lente de contato socialmente e um óculos para leitura. Olha que situação. Fazer o quê? Nossa. É incrível isso, né? Paciente com 50 anos e a miopia aumentando. Essa miopia também pode ser um pouco da catarata dela? Que vai miopizando? Ou não, não tinha catarata, não. Não? Não tinha, não. Mas então agora eu acho que teria que abordar, né? Então, você faria o quê? Uma LASIK em ambos os olhos, levantaria o flap, né? Acho que eu tentaria levantar e fazer uma báscula. Tá. Então, o paciente não quis ser operado. Isso eu indiquei. Novamente, eu indiquei. Ela vai fazer, não é possível. Ela está com 51 anos, uma anisometropia, dentista. Quer dizer, ela preferia usar a lente de contato e usar o óculos para perto. E a lente de contato com emetropia. Então, Bom, Reinaldo, mas mesmo com o grau aumentando, na miopia aumentando, você indicaria o laser? veja bem, o paciente com 51 anos, não era de se esperar essa miopia aumentando. Tá? Não é comum. E com 51 anos, ela com uma anisometropia importante, mesmo que viesse aumentar alguma coisa, uma coisa é o paciente ter aí, vamos dizer, -1, -1,5, e você vai ter uma vida social, uma vida de trabalho, tudo sem óculos. Outra coisa, o paciente está com 5,5 e 2,5. A qualidade de visão é muito ruim. Então, tem que explicar para o paciente, ó, é provável que essa miopia não aumente, mas a gente não tem como garantir isso. Agora, nós vamos conseguir dar uma visão boa, você vai ficar mais alguns anos aí sem usar óculos. Mas a paciente optou por não reoperar. E ela... Mas aí depois ela voltou em 2020. Voltou em 2020. Eu planejei, inclusive, deixar ela com um pouco hipocorrigida, porque ela aceitava bem uma hipocorreção nesse olho, até porque muitas vezes ela ficava sem óculos, sem lente, porque tinha um grau pequeno no esquerdo. Durante muito tempo, ela ficou usando óculos muito pouco. Depois, esse óculos esquerdo aumentou, foi para 2 e qualquer coisa, que ela passou a usar óculos constante. Mas ela aceitava bem uma hipocorreção. Bom, aí nós já estávamos em 2020. Aí eu pedi um Pentacam para poder ver como é que estava essa córnea. Embora o Pentacam, ou qualquer outro topógrafo ou tomógrafo, a gente tem que avaliar com muito critério após uma cirurgia, porque os índices mudam todos. Então, aqui, gente, eu não sei se vai rodar. Deixa eu ver o negócio. Deixa eu ver se vai. O mouse está rodando aqui. Não vai rodar. Não. Deixa eu ver aqui. Não
está rodando. Aqui era só para ver como que ficou o flap. Tenta Tá? tirar do modo apresentação e clicar no vídeo, será que não abre, não? Vamos ver. Aqui, ó. Pode ser. Opa. Eu não sei como é que esse vídeo, gente, essas aulas são aulas de 20 e tantos anos atrás, tá? Então, vamos ver aqui o que é. Aqui está mostrando, então, ó, aqui o olho direito, o que teve o flap incompleto. Aqui a borda dele. Mais nasal é que ele teve um flap incompleto. Esse aqui é o esquerdo. Você vê um flap com as bordas irregulares, uma borda espessa. Foi o segundo flap. Mas tem uns depósitos na interface, é muito comum. São fragmentos, às vezes, da lâmina. Vamos ver aqui agora. O que eu faço aqui agora? E aqui tem um outro aqui que é muito importante também. Você vê como é que está a superfície. Porque quando você faz um ASIC, você corta a inervação, então aquele lacrimejamento reflexo, você reduz muito a qualidade do filme normal. Observe que, felizmente, depois de tantos anos, há uma reinervação, essa inervação mais central, mais superficial. Observa aí o flap. Aqui a gente está conseguindo ver só o segundo flap, está perfeito. Mas você viu como é que tem alguma na interface? Não está. Aquela interface limpinha, você viu uns fragmentos ali. No outro olho, o olho está meio de lado, mas esse aqui foi o olho que não teve um flap incompleto. O flap está lá, meio irregular, mas a borda, né, meio irregular, mas esse aqui estava tudo bem. Bom, então vamos lá. O que é que a gente aprendeu com esse cara? Então, qualquer complicação com flap, buttonhole, flap incompleto, descentrado, muito fino, reposicionar e não aplicar o laser. Em todo o aumento da miopia após excimer laser, deve ser considerada a possibilidade de ectasia. Topografias periódicas são fundamentais. Cirurgia refrativa é sempre uma opção, a decisão final é do paciente. Toda complicação cirúrgica gera insegurança no paciente. Respeite e dê tempo ao paciente para elaborar a percepção de confiança. O paciente aceita uma complicação desde que seja adequadamente orientado, tenha percepção de cuidado, você passe segurança e você seja solidário. Essa paciente voltou a me procurar 20 anos após o primeiro procedimento para uma nova cirurgia. A razão disso, o item 5, né, que a gente já comentou. Principalmente de transparência e solidariedade. Os prontuários antigos que a gente tinha desses pacientes. Bom, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Doutor Renato, eu tenho uma dúvida. É porque ela evoluiu depois que o flap da primeira cirurgia com um raise. E se esse raise se tratou ele clinicamente? Na época, a gente não tinha mitomicina. Então, a gente tinha que esperar. Felizmente, a maioria dos raise, eles acabam melhorando com o tempo, se o paciente não continuar tomando sol. O principal fator de risco é o sol. Em segundo, profundidade de ablação. E pacientes que têm algum problema de cicatrização também é levantada essa possibilidade. Embora hoje não haja uma contraindicação formal para o LASIK em pacientes que têm queloide. É mais contraindicado no PRK, porque tem maior chance de uma cicatrização inadequada. Ok? Mais alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo? Reinaldo, nada a acrescentar. Acho que já está bem explicado e vamos convidar a doutora Ana Maria para o próximo caso.
E, gente, é a cidade perdida dos Incas, né? É uma cidade que foi construída antes da era pré-colombiana, né? Antes da descoberta da América, chamada Machu Picchu. É um sítio arqueológico dos mais importantes e muito bem preservado. É impressionante como é que é bonito lá. Bom, aqui é o prontuário. E vamos ver o que aconteceu. Vamos lá. Estou falando. Boa noite. Masculino, 35 anos, advogado, encaminhado por colega oftalmo. Primeira consulta, em março de 2002. Relata cirurgia refrativa de miopia há 6 meses, em 9 de 2001. Queixa de visão dupla do olho esquerdo após a cirurgia refrativa. Na bio, LASIK AO, opacidade central no estroma anterior no olho esquerdo, refração dinâmica do olho direito, menos 0,5, cuidado visual de 1, olho esquerdo, menos 0,5, eixo de 105, visão de 0,9. Aqui na topografia, a gente vê que tem no olho esquerdo uma irregularidade aqui inferior, né? Provavelmente devido à opacidade central aqui. E qual seria a conduta? Levantar o flap, aplicar o laser, levantar o flap, aplicar a mitomicina, PTK no olho esquerdo, lente de contato ou outra. Então, inicialmente aqui, eu vejo que a visão do paciente é uma visão boa, né? E quanto tempo depois da cirurgia, há 6 meses que ele foi encaminhado, né? Depois de 6 meses da cirurgia. Será que depois de 6 meses? Oi? Essa córnea vai melhorar essa topografia, essa irregularidade aí? Eu acho que pela visão do paciente, e assim, a córnea, querendo ou não, ela demora um pouco para regularizar, né? A gente vê isso mesmo nos transplantes de córnea e tudo, eu acho que eu observaria mais esse caso pela visão do paciente. Ou então, também uma possibilidade, a gente talvez fazer um teste de sensibilidade ao contraste também, mas não sei como estaria. Mas pela visão do paciente, talvez esperaria. Seria uma atitude mais expectante, né? Realmente, você reintervir no olho, o paciente está com visão dupla, ele tem uma acuidade visual relativamente muito boa, um resultado refracional muito bom. Então, a gente tem que pensar, sempre quando você vai fazer uma reintervenção, quais os riscos e os benefícios dessa reintervenção. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a córnea, ela muda depois de operada, meses ou anos depois, ela continua em uma cicatrização. Ela é vascular, então a cicatrização dela é muito lenta, né? Eu já tive paciente que eu operei de transplante há 20 e tantos anos, e eu fui fazer um LASIK, o botão do LASIK saiu. Tive que correr com ela para o bloco cirúrgico para poder reestruturar um botão de feito há mais de 20 anos. E essa pessoa era uma médica e minha colega de turma. Então, você vê que hoje eu não faço mais com lâmina de jeito nenhum, só com o tempo, se eu tiver que fazer um LASIK pós-transplante. Bom, então, exatamente. Agora, essas fotografias aqui, gente, são muito importantes, porque elas nos mostram 2 quadros muito distintos e que passam, muitas vezes, despercebidos. O que vocês estão vendo aqui? Primeiro, a topografia irregular do olho esquerdo. O que você está vendo aí, Ana, no slide, na fotografia do meio? Então, na do meio parece que tem realmente um buttonhole, né? Mas na inferior, eu vejo que está um pouco afinada, mas não tem ainda. Aqui, mas mesmo assim, eu acho que o flap está meio fino no olho, na fotografia inferior. Não chega a ter o buttonhole, mas o flap está fino. Aparentemente, né? Aqui no meio já dá para ver aqui que tem realmente. É a Baumann. Ou seja, não tá, não? Ali você está vendo a Baumann, que não foi retirada. O flap, ele é por baixo da Baumann. Então, o que acontece? A situação do olho inferior, ela não é melhor do que a superior, não. O tratamento é o mesmo, né? Então, os dois, você acertou certinho. Inferior é um flap fino e o do meio é um buttonhole. Mas o tratamento é exatamente o mesmo.
você não mexer, reposicionar esse flap sem aplicar laser. Ou às vezes, pensando se uma pessoa, tipo, vê um flap tão fino e aplicar, às vezes é melhor ter... Os dois tem que ir. Vai dar um raise absurdo. Vai dar um raise absurdo, né? E se o médico não perceber que isso é um flap fino, ficar em cima da balma ali, vai dar um raise muito grande. Por que o LASIK não dá raise? Porque você não abre a balma. RK dá raise porque você abre a balma. Aqui você abrindo a balma, você vai ter um raise muito importante. Então, aqui eu estou colocando umas setinhas para você ver onde que está as bordas ali da balma que não foi removida, porque o flap é muito fino. E em cima, você vê que tem um pedaço da córnea que está com epiderme. Ou seja, ali teve realmente um bottom hole. Agora que você já está nessa situação, o que você faz? Esse paciente vem em março, 2 meses depois, persistiram as queixas, porém menos sintomáticas. Qual seria a sua conduta? Então, a gente tem que ele está menos sintomático, né? Talvez, isso é importante a gente avaliar, porque se a gente não interviu quando ele estava mais sintomático, talvez agora, apesar de estar 0,8, ele está menos sintomático. Uhum. Depois ele... Falamos, a cicatrização da córnea, ela trabalha a nosso favor. Quanto mais tempo, melhor fica a cicatrização. Então, se ela está cicatrizando... observar mais? Então, a gente deve o quê? Evitar intervir. Está havendo uma melhora natural, deixa a natureza fazer o papel dela, não interfira. Eu já vi colega tirando esse resto de balma e epitélio com lâmina 15, gente. Isso deve ter dado um raise absurdo. Se você reposicionar aquele flap com um orifício no meio ali, é uma coisa assim, absurdamente... não deve fazer, sem hipótese alguma. Então, o correto foi realmente fazer essa observação. E se ele tivesse tendo alguma dificuldade para dirigir, alguma coisa, fazer um óculos. Observe que a topografia, olha como é que ele chegou em março e olha como é que ele está agora em abril, um mês depois. Ela vai mudando. E a visão também já estava bem melhor, né? Às vezes a visão vai melhorar. Às vezes vai piorar se tiver um race associado, né? Então, observe. Aqui nós já estamos agora em outubro. Observe quanto tempo que eu fiquei segurando a onda desse paciente. E, evidentemente que ele estava estressado com o primeiro colega. Mas você observa que o padrão da córnea está mudando porque a cicatrização está em andamento. Observe aqui que 2 anos depois, o paciente já estava pouco sintomático, usando óculos apenas para dirigir. Não estava mais insatisfeito, porque melhorou a vida dele. Eu não sei quantos graus que ele tinha, mas hoje ele estava muito pouco dependente de óculos. E já com começo de presbiopia, ele um pouco míope também ajuda muito para perto. Então, aí, observe, esse paciente foi encaminhado em 2002. Eu só vim fazer um teste de sensibilidade ao contraste nele em 2005, 3 anos depois. Não adiantava fazer, porque o paciente vai fazer, para quem está fazendo esse exame? Para a gente ver a qualidade de visão. Se eu fizesse lá atrás, acontece. Isso vai estressar o paciente. Então, eu quis fazer para mostrar para ele que a visão, a qualidade de visão do olho direito estava muito próxima do olho esquerdo, apesar de ter tido aquela complicação, e que foi acertada a conduta de observação apenas. Tá certo? Só depois que esse paciente estava satisfeito é que eu reencaminhei ao colega. Se eu reencaminhasse ele enquanto ele estava com queixa, possivelmente ele ia estressar lá com o colega. Ok? Observe que a córnea está continuando a mudar. O que nós aprendemos nesse caso? Poucas regras não têm exceção. Nunca aplicar o laser após buttonhole é uma delas. Esta grave complicação poderia ter um desdobramento muito estressante dependendo de como fosse abordado. A cicatrização corneana é muito lenta e está a nosso favor. Tenha paciência até que não ocorram alterações topográficas. Tranquilizar o paciente é fundamental para que se evite um mau relacionamento. Quando o paciente começou a ficar estressado, o colega o encaminhou, abrindo a janela de boa expectativa no paciente. A minha abordagem otimista manteve o paciente otimista, evitando outras opiniões desastradas.
Ao receber o paciente com boa acuidade visual, eu sabia que a sua qualidade visual não era boa. Evitei tocar no assunto até que os sintomas fossem melhorando. O teste de sensibilidade ao contraste foi realizado mais tardiamente de propósito. Nunca elogiei ou critiquei a conduta do colega. Apenas conduzi o caso de uma forma tranquila para evitar outros desdobramentos. Porque isso só reencaminhei depois que ele estava já tranquilo e assintomático. Porque no começo, gente, o paciente às vezes tem uma boa qualidade visual, mas ele tem uma qualidade de visão muito ruim medida pelo teste de sensibilidade ao contraste. Se nesse período você fizer o teste e acusar uma má qualidade, você vai, vamos dizer, você vai fazer com que ele fique mais estressado. Tá? Mais um casinho aqui de complicações muito raras, por isso que vale a pena. Vamos lá. Quem vai falar aí agora, não? Vamos convidar a doutora Carolina para fazer fechar com chave de ouro aí. Então vamos, Carolina. Pode passar. Ok? Então vamos lá. Ok. Vamos lá. Veio encaminhado de outro colega. Isso, veio para avaliação de córnea refrativa em 2000. Há 60 dias teve trauma ocular, unhada do filho com piora da visão no olho direito. Acuidade visual 0,2 e 0,2 a óssea em correção. Refração dinâmica do olho direito não melhorava a visão. Olho esquerdo menos meio, menos 0,75 a 110, visão de 0,8. A ceratometria de 41,8, 44,10 e 42,5 e 42,7. A biomicroscopia do olho direito LASIK, flap irregular com crescimento epitelial na interface. E o esquerdo sem alterações. Eu estava preparando essa aula e deixei esse prontuário físico lá do lado. Meu neto chegou e assinou aí no fundo do relatório. Encaminho o paciente para avaliação e tratamento. Ocorre que há cerca de 30 dias sofreu traumatismo, unhada do filho no olho direito. Cirurgia refrativa em 2000. Houve lesão corneana com alteração no retalho cirúrgico, no flap, depósitos e baixa acuidade visual. Gentileza verificar e dar prosseguimento. Então, a topografia está bem, né? Bem plano e bem assimétrica ali. Apesar dos valores estarem bons. Mas aparentemente, né? Do esquerdo tudo bem, mas do direito muito irregular e aumentado ali, né? Inferior. Conduta. Reencaminhar ao cirurgião. Um DALC, LASIK, novo corte, PRK, topoguiado ou lente de contato. Eu acho que se teve crescimento epitelial, provavelmente está pegando o eixo pela topo ali, né? Acho que eu levantaria o flap para lavar, para ver se melhorava. Todos concordam, Ana, ou alguns não concordam? Faria outra coisa. Porque fazer um PRK com crescimento não... Acho que parece uma boa opção, se for possível. Fazer uma boa opção o quê? Levantar o flap? Ok, então vamos ver o que foi feito. Observe primeiro como é que está. Olha para você ver, o eixo visual, como é que está. Bastante comprometido, né? Então, quer dizer, isso aqui, o corte, a laceração do flap foi na área central. Uhum. O olho esquerdo, como é que estava? Perfeito. Mas então, ali não parece ser um crescimento, parece que está só a cicatriz mesmo ali, né? No eixo. Ali é um reis que formou uma cicatriz, não é crescimento. Então. É realmente uma cicatriz. Então, olha para você,
Observe aqui, ó, como é que o flap está rasgado aqui. Olha aqui, gente, olha aqui. Ó. Certo? Todo lastrado aqui. Ó. No modo apresentação tá, né? Tá. Aparecendo aqui agora. Mas, é porque eu cortei a imagem que estava com esse... Observe a superfície ocular, como é que estava também. Ruim. Sim. Flap irregular desse, né? Você cortou os nervos também. Então, é razoável, não tem tanto tempo, tem 60 dias, então era razoável, um olho seco. Muitas vezes o paciente tolera bem, porque você manda usar lubrificante frequente e ele está com uma boa qualidade visual. Aí mostrando como é que o superfície ocular está todo irregular, né? Muito irregular. Sim. E mostrando novamente a borda do flap, está muito irregular. E uma coisa que me preocupou muito, começou a ter uma neovascularização. Ai. Então, fazer o quê? Você falou... Então, mas agora eu já não acho mais, porque como o eixo não tem tanto... Se bem que lavando ali, pode ser que regularize um pouco, né? E também agora eu já pensaria num PRK, topoguiado, para melhorar a irregularidade no eixo. Para ver se regularizando a córnea melhora a visão. Mas eu acho que primeiro eu lavaria. Primeiro levantaria o flap e lavaria. Uhum. Observe aí como é que está. Então, levantar o flap, fazer a limpeza da interface, aplicar intomicina e reposicionar o flap. Ok? Foi feito. Aqui, então, aí vem um problema aqui, olha aqui, isso aqui também faz parte do nosso aprendizado. Olha o que aconteceu aqui. Leia para nós aí. Problema burocrático, como resolver? O paciente foi orientado que a cirurgia não está no rol da ANS. Marcou o procedimento particular, não fez qualquer questionamento. Voltou solicitando relatório para pedir reembolso do plano de saúde. Esse paciente marcou a cirurgia, sabendo que não tinha jeito de fazer por nenhum plano de saúde, e, já com a cirurgia marcada, ele voltou aqui no relatório e pediu reembolso do plano de saúde. Qual a sua conduta? Olha a situação, tem que saber lidar com isso também. Dar o relatório explicando o quadro clínico e conduta. Aguardar a autorização do plano e fazer a cirurgia pelo plano. Não dar o relatório. Deixar claro que não tem interesse em conduzir o caso. Quebra de confiança. Ele sabia, foi dito a ele, que esse procedimento não estava no rol da Agência Nacional, não tinha como eu dar para ele fazer por um plano, porque eu não tinha o código para esse tipo de procedimento. Marcou a cirurgia, tudo bonito. Depois veio com essa questão, provavelmente orientado por algum advogado. Eu acho que eu explicaria a situação e não daria o relatório. Perfeito. Então, continue embaixo aí. Relatório é um direito do paciente, não discuta. Aguarde a autorização do plano para marcar o procedimento. Certifique que o procedimento autorizado é o que será feito. E só uma observação. Muitas vezes o plano, quando o paciente já chega lá com um advogado, querendo criar confusão, eles autorizam um outro procedimento que não esse, para ficar livre do paciente. Tem que certificar que o procedimento autorizado é o que vai ser feito. E se for um código diferente, quer dizer, não tem código para isso, você não deve fazer pelo plano. Certo. Não aceite outro código, não existe esse código. Se abalar a relação médico-paciente, não opere. Para o paciente, o plano deve cobrir todo o procedimento. Não convença do contrário. Deixe claro que você quer resolver o problema do paciente. Então, quando ele voltou, já claramente, por orientação do advogado, querendo um relatório e tudo, depois de eu já ter marcado a cirurgia, eu falei com ele que eu não tinha interesse de tratar dele. Eu achei que foi quebrou a confiança. Entendeu? Então, aí eu já falei com ele, não, você pode voltar para o seu médico lá. Eu acho que quando um paciente questiona
Eu falei com você que não tinha código. Você queria que eu fizesse um pedido para o plano de algo que o plano não pode autorizar. E você está duvidando da minha observação a respeito, então eu não tenho interesse, a relação já está quebrada. Então, continuei. O que aprendemos neste caso? Apesar de raras, as complicações tardias no LASIK podem ocorrer. Você não é obrigado a aceitar um caso complicado, mas o especialista em cirurgia refrativa deve estar preparado para resolver se quiser se tornar referência. O paciente deve estar preparado para alguma sequela e risco de recidiva do crescimento epitelial, controle periódico. Mesmo que fosse possível alguma melhora visual com correção, o tratamento inicial deve ser apenas do flap sem fotoablação refrativa. Quanto mais cedo a reposição do flap, melhor o resultado final. Após vários dias, não é incomum a persistência de estrias, memória tecidual. Considere a possibilidade de amputação do flap caso este tenha uma opacidade importante. Ou você não consiga uma superfície regular, porque às vezes você vai reposicionar o flap, falta pedaço do flap, tipo, uma alteração importante. E aí, nesse caso, às vezes é preferível você amputar o flap. Entendeu? Uhum. Sim. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Ô, Reinaldo, nesses relatórios aí que eles pedem, a gente só explica o caso do paciente e fala do procedimento que ele precisa. Oi? Não, eu falo só o seguinte: paciente portador com histórico de cirurgia refrativa nos procurou com um quadro de uma irregularidade corneana decorrente a uma laceração do flap e baixa de visão, põe a visão qualquer e ponto. Vou dizer o que eu vou, porque senão eles vão criar lá um código aproximado, tratamento de corpo estranho, uma coisa assim. E vai me enxugar um abacaxi desse na mão e o paciente já estava querendo dar uma desperta. Então, isso, para mim, é inegociável. Eu simplesmente não aceitei continuar o tratamento. Então, eu abri mão de continuar o tratamento. Um caso grave, complicado, que tem tudo para não ficar com a visão perfeita, você está querendo ajudar o paciente e ele vem dar uma desperta em você, é melhor você ficar livre de sujeito. Ok? Você nem cita o procedimento, então, não? Não cito, porque o procedimento vai depender do que encontrar na hora. Pode ser uma amputação de flap, pode ser uma reposição de flap, pode ser uma limpeza da interface. Vai depender do que eu encontrar no local da cirurgia. Ali eu tenho uma ideia, mas quando eu levanto o flap, eu vejo se está faltando pedaço do flap, etc, entendeu? Sim. Alguma outra observação? Arnaldo, você quer fazer alguma observação sobre isso? Reinaldo, quero sim. Essa talvez é a única urgência que nós temos em cirurgia refrativa, é o reposicionamento de um flap que houve pós-trauma. Então, aquele paciente que realmente teve o seu flap, mesmo que a cirurgia tenha sido realizada no mesmo dia, normalmente o LASIK é um procedimento que a qualidade de visão é bastante satisfatória as primeiras 24, 48 horas. Aquele paciente que foi submetido a um LASIK e te liga dizendo que teve algum trauma e que a qualidade da visão piorou, ele certamente pode estar com o seu flap deslocado. Esse paciente a gente muitas vezes não pode deixar para ver na segunda-feira. Ou seja, é um paciente que a gente tem que colocar na lâmpada de fenda e avaliar, e se for necessário, você reposiciona a própria ocular laser. Nós temos lá um plantão lá. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Se eventualmente precisar, no sábado de manhã, reposicionar um flap, vocês podem ligar lá para o Roberto, que ele dá um jeito de colocar uma enfermeira lá à disposição para o reposicionamento de flap, se você não tiver seu bloco cirúrgico para fazer isso. Porque a gente não pode deixar para reposicionar um flap 2, 3 dias depois, porque certamente você vai ter estrias e a qualidade de visão não será boa. Ok? Então é isso, Reinaldo. Todo paciente de LASIK, ou fenco-LASIK, eu vejo o paciente no mesmo dia. Porque se ele tiver um descentramento, uma estria, quanto mais cedo você tratar, menos risco vai ter de deixar sequela. Certo? Mais alguém quer fazer um comentário sobre esse caso?
Gente, eu vou passar aqui para o último caso. É um caso rapidinho, mas é um caso também. Quando a gente fala que é raro, mas não é tão raro, não, viu, gente? Olha quantos que eu já mostrei para vocês aí de trauma tardio. Isso aqui é também um dos fenômenos da natureza mais bonitos. Aqui chama-se Glacial do Perito Moreno, que fica lá na Patagônia, né? Patagônia é a região lá do Ushuaia, a cidade principal da região lá. Aqui mostrando onde que fica. Isso fica lá na Terra do Fogo. E, muito bem. Então, vamos lá, esse caso. Olha, esse caso também, aplicação cardíaco-flep. Vai entendendo por que às vezes a gente começa a ficar pouco simpático ao lazer. Não é só pelo operatório imediato, não. É pelo pós a longo prazo. Vamos lá. Quem vai falar esse caso Doutora aí agora? Vitória. Vamos encerrar aí com a doutora Vitória. Boa noite a todos. Boa noite. Então, paciente feminina, 35 anos. Primeiro relato refrativo em 2003, ela chegou em 2023, primeira consulta. Relata em um trauma no olho direito por unhada de cão em julho. E relata baixa de acuidade nesse olho. O óculos dela, mais meio, menos 1,75 no olho direito e plano no olho esquerdo. Acuidade visual no exame da primeira consulta, 0,4 e 1, sem correção. Na estática, ela chega a 0,8 com 1. Topografia da paciente. Dá para ver, assim, eu não sei se dá para ver aqui que você tem, parece uma perda de um pedaço do que seria o flap. Você vê que tem aqui tem uma falha, né, na topografia importante. Muito bem. Esses aplanamentos, geralmente, são decorrentes de algum depósito na interface. Ao invés de dar uma imagem mais curva, dá uma imagem como se fosse um aplanamento. E uma coisa também que chama atenção aqui, gente, observe, a paciente foi operada em 2003. Um unhado levantou esse flap e rasgou esse flap em 2023, 20 anos depois. Ou seja, estão cola. Certo? Então, o que você faria, então? Ela está com a visão de 0,4 sem correção, 35 anos, e tem uma refração estática de mais 1,5 com menos 2,5, eixo a 180. Primeiro tem que ver como é que está na lâmpada de fenda esse aspecto desse flap e como é que essa lesão é um depósito. Tem um pedaço do flap que saiu aqui, parece que tem até... né? Tem que ver primeiro isso. Mas eu digo o seguinte, você reinterveria, seja levantando o flap, reposicionando o flap, limpando a interface, você faria alguma intervenção ou você só observaria? Não, se tivesse, por exemplo, células na interface, alguma coisa assim, eu levantaria esse flap e organizar. Vamos falar assim, no que condiz ao flap, se tivesse alguma atuação que eu pudesse colocar esse flap no lugar, reposicionar, melhorar a condição do flap, eu faria. Mas eu não retrataria esse caso, eu organizaria o flap. Perfeito. Olha aqui, pergunta, como está o flap? Então, vamos lá. Olha aí. Observe como eu falei. Aquela área de aplanamento ali, ó, ela indica uma área de depósito. Olha aqui para você ver. Então, você observa que tem uma laceração do flap e tem também uma grande área de crescimento epitelial indo em direção à zona óptica. O outro olho perfeito, a topografia é perfeita, olho esquerdo. Excelente. Como ele vem encaminhado? Dá para ver, né, e dá para ver pela topografia que tem uma falha, né? Então você já vê que o flap poderia não ter uma amputação mesmo. Perfeito. Tinha realmente ali um brocotoma aqui, ó, porque a borda do flap aqui foi lacerada, teve uma cicatrização e através dessa cicatrização sem flap, houve esse crescimento epitelial. A superfície ocular estava até mais ou menos preservada, aqui mostrando o olho esquerdo perfeito. Então, o que você faria nesse caso, Vitória? Eu levantaria o flap, limparia essa região, apesar, assim, tá chegando, as células estão... É a primeira vez que ela chegou. O BAV dela é um BAV desde o trauma ou o BAV havia piorado? É só uma pergunta. Eu não entendi a pergunta.
A paciente já chegou queixando dessa baixa de acuidade visual. Ela Sim, queixou que sim. estava piorando, né, nesses últimos Na tempos, verdade, ou... assim, essa informação eu não tenho. Mas o certo é o seguinte, que o Mas eu médico, limparia. ele estava acompanhando a paciente, mas ela não estava melhorando. Então, ele me Sim, encaminhou essa paciente porque ele não estava sabendo o que fazer. A verdade é essa. Então, quando a sim, mas paciente é, a cobrar uma solução, ele pegou e me encaminhou. Mas possivelmente sim, deveria estar piorando, porque o crescimento aqui já é muito grande, né? O já é epitelial, grande, sim. até o Tem epitélio que aumentar. limpar. O epitélio não começa assim, ele começa aos poucos, né? Sim, mas E eu aí? levantaria, veria se tem alguma necessidade de, vamos falar assim, acertar esse flap, mas Ah, focaria, obviamente, na limpeza dele, de maneira adequada e colocando, enfim, a mitomicina para evitar um novo crescimento, faria isso. aqui, mais em grande. Aqui dá para você ver direitinho aqui, ó. Olha como é que o flap aqui está faltando um pedaço aqui. Isso aqui, ó, ele lacerou. Aqui é onde tem flap. Aqui que deveria continuar o flap, ó. Aqui, ó, não tem flap. Então, teve uma perda de flap na periferia aqui, por causa da unhada do cão lá. Observe aqui como é que está a área central atingida. Então, eu acho que todos estão de acordo que não dá para você deixar esse olho desse jeito. Então, aqui, ó, eu passei uma linha para mostrar onde que o flap vem. O resto é crescimento epitelial. O flap, gente, ele deveria vir acompanhando a setinha assim, ó. Não veio, ele está aqui. Na lâmpada de fenda a gente vê melhor do que na fotografia. Bom, então, aqui, ó, olha a borda, aqui. Ele começa aqui, aqui não tem mais flap. Aqui ele está faltando. Aqui, observe, ele vem e aqui está faltando. Olha aqui. Aqui foi crescimento, foi uma cicatriz que teve pela irregularidade desse flap. Bom, então, tratamento é... Ah, e outra coisa, você faria o tratamento da metropia? Nesse momento, não faria. Não faria. Porque, querendo ou não, você tem um flap que está amputado, é um trauma. Eu não faria. Acho que seria um risco a mais para o paciente nesse momento, porque toda vez que você retrata, você tem, obviamente, um risco, né, de crescer mais epitélio. É claro que também tem a questão do PTK, mas não. Aqui está a borda, aqui não tem flap, aqui está outra borda do flap. Aqui tudo foi uma cicatriz que deu. Bom, então, mas eu resolvi tratar essa metropia. Eu resolvi. Totalmente. Então, depois eu vou justificar por quê. Várias vezes eu já falei com vocês que a gente não deve tratar uma metropia que aparece após o trauma. Eu não tinha informação qual que era ou melhor, tinha. Ela usava um óculos de mais meio, menos 1,75. Agora ela chegou com mais 1,5, com 2,5, eixo a 5. Ou seja, essa metropia apareceu depois. E esse trauma, ele já tinha um bom tempo, né? Esse trauma foi em julho de 2022. Essa paciente me procurou 6 meses depois. E o grau estava aumentando. Então, esse grau aqui era uma metropia nova que a paciente estava desenvolvendo. A hipermetropia, na fase de presbiopia, de instalação da presbiopia, ela costuma aumentar mesmo. Então, foi feito isso. Levantaram o flap, limpeza da interface, reposicionamento do flap, considerando que o cilindro refracional ele é compatível, observe, que ele é compatível com o eixo, tudo bonitinho, com a topo. Então, e essa paciente também já está ficando presbita, eu resolvi tratar esse olho para tentar melhorar ainda mais a visão dela, já que eu ia levantar esse flap. Então, eu optei por tratar em função disso. A refração básica da topografia, a refração apareceu depois do trauma, não foi em função do trauma. Você observa que ela estava usando um óculos de mais meio com 1,75. O que aumentou aqui foi a hipermetropia, que é comum aumentar nessa faixa etária. E, como ela estava pré-presbita, eu considerei que vai ser um benefício para ela a gente tirar mais um pouquinho de grau ali de hipermetropia. E se ela ficar um pouco míope,
vai ser até melhor, porque ela vai ter o olho não dominante, que o olho está lesado, melhor para perto. Bom, paciente muito insegura. Olha que interessante. Depois de eu ter estudado o caso, um paciente, um médico mandou, olhei, documentei, marquei a cirurgia, ela ligou, cancelando. Foi lá no consultório, foi até elegante, ela foi lá e falou comigo, eu estou com muito medo, esse negócio está tudo dando errado, e eu não quero mexer, não. Eu falei assim, ó, isso tudo bem, isso aí é uma opção que você tem de não fazer o retratamento. Agora, se você estiver insegura com a minha conduta, eu te sugiro procurar uma outra opinião. E eu achei isso estranho, porque ela foi encaminhada pelo oftalmologista dela. Então, não era para vir com esse tipo de resistência, mas a gente tem que respeitar. Então, deixei a paciente procurar outras opiniões, eu fico tranquilo. Antes de eu fazer alguma coisa, o problema é do paciente. Você faz parte da solução. Eu não falo isso para o paciente, mas eu ajo dessa forma. Se a gente quer ouvir uma segunda opinião, eu deixo eu ver segunda, terceira, quarta, quinta, e se alguém propor para ela alguma coisa que ela se sinta mais confortável, que ela seja feliz. Então, abril de 2023, observe, ela veio em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses depois, não sei se procurou quantos médicos, ela voltou com o quadro inalterado. E ela viu que o negócio não melhorava mesmo, então ela optou pelo tratamento. Aqui está o tratamento, foi feito, metropia. Aqui estão as fotografias que foram feitas. Observe que eu tirei essa foto aqui para mostrar para vocês como que o leito estava regular. Se o leito tivesse todo irregular, eu não aplicaria o laser. Ele estava muito regular. Foi outro motivo de eu ter aplicado o laser. Então, eu fiz a limpeza, tratamento da metropia e reposicionamento do flap do olho direito. Então, continua aqui, ó. 6 meses depois. 6 meses depois, a paciente está com o flap bem posicionado, não cora com fluoresceína, conduta voltar com 45 dias com a topografia, lubrificante frequente, retirada da lente de contato. Não, 6 meses não, gente. Poucos dias, né? Foi 6 dias. Mantive a lente mais tempo, porque o flap estava muito machucado e ela já estava com uma visão de 0,5 sem correção. Antes, ela estava com visão de 0,4, ou seja, já tinha ganho uma linha de visão, quase 2 linhas de visão, e estava num período muito pequeno. E pedi para voltar com 45 dias para a gente fazer uma topografia, mantive o lubrificante frequente e retirada da lente de contato. Vamos ver como é que evoluiu. Olha aqui, gente, as fotografias pré, essas duas de cima, e as fotografias posteriores. Aqui já dá para ver melhor a laceração do flap. Estão vendo aqui? Ó, o flap até aqui. Aqui falta flap. Ó. Aqui, olha aqui. O rasgo que teve aqui. De fora a fora. Então, observe que a superfície ela estava bem regular, melhor do que antes da cirurgia. Observe que também a área central estava muito limpinha. Agora, ficou uma cicatriz central aqui, por causa do flap, da laceração do flap. Deu um raise aqui, ó. Certo? Mas bem melhor a situação do que essa que estava pré-operatória. Observe aqui. Olha aqui, olha o pós-operatório imediato. Olha como é que estava irregular, onde o flap estava lacerado. Olha aqui quando põe fluoresceína. Olha, todo irregular. E essa irregularidade, que dava aquela depressão na topografia, foi melhorando com os dias, aqui com 7 dias. E observe como é que já está a superfície bem mais normal, né? Praticamente normal. E aqui o flap, apesar da falta do flap, estava sem nenhum tipo de célula na interface. Bom, então o que nós aprendemos com esse caso aí? Caso também muito desafiador, gente. Sim. O flap não cola nunca, poderá ser levantado para retratamento ou por traumas corneanos. Quanto mais cedo for o reposicionamento do flap, menores as consequências, seja estrias, crescimento epitelial, irregularidades corneanas, gerando astigmatismo irregular. Se for necessário o reposicionamento do flap com limpeza da interface, não trate uma metropia induzida pela irregularidade do flap. O resultado poderá ser imprevisível. Se tiver uma metropia
Se tiver uma metropia significativa após o tratamento do FLAP, aguarde a estabilização da topografia e considere TransPRK. Evite um novo levantamento do FLAP, como o novo crescimento epitelial poderá ocorrer e não errar após o levantamento do FLAP. Considere tratar a complicação se os benefícios justificarem os riscos. Neste caso, a metropia compatível com a topografia, mais estabilidade topográfica, trauma antigo, piora da visão, mais pré-presbita e crescimento epitelial indicou a necessidade de tratamento da metropia. O tratamento do FLAP deve ser feito quando há uma baixa acuidade visual significativa, crescimento epitelial estiver aumentado em direção ao eixo, irregularidade topográfica e se a opacidade for notada pelo paciente e também outras pessoas. Todo mundo falando isso, você está quentinho no seu olho, o paciente vai ficar muito neurado com isso. Bom, gente, então, vocês observem, pode parar aí com a... Pode desligar aí a gravação. Agora, alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Ronaldo? Ronaldo, está me ouvindo? Nada a acrescentar, Reinaldo. Acho que está muito bem explicado. E, realmente, pessoal, reposicionar FLAP é um procedimento que deve ser feito quando é necessário. E lembrar o seguinte, se você tiver um crescimento epitelial na interface, não estiver chegando na zona óptica central, o tratamento é de expectativo e lembrar que toda vez que a gente levanta o FLAP, a gente paga o preço e, eventualmente, nós podemos ter um crescimento epitelial na interface que pode gerar também preocupação. Então, se você eventualmente precisar tratar alguma ametropia, uma opção que a gente tem hoje em dia é o tratamento transepitelial, que muitas vezes é mais seguro e vai dar um resultado melhor do que levantar o FLAP. Okay? Então é isso, Renan. Sempre lembrando, né, que se você tiver um crescimento epitelial periférico e não estiver crescendo em direção ao eixo visual, não estiver alterando a topografia, não tiver sintoma, observe. Porque isso que o Arnaldo falou, se você levanta o FLAP, quanto mais vezes você levantar, mais chance tem de crescimento epitelial. Agora, se está crescendo e se está em direção à área do eixo visual, aí não tem alternativa. E se a ametropia surgiu depois, por evolução natural e não por causa do trauma, aí você também pode considerar o tratamento e até também, quando no caso de uma presbiopia de um paciente já pré-presbita, uma hipermetropia também, você vai trazer um benefício para ele tratando essa hipermetropia, desde que essa metropia, principalmente o cilindro, seja compatível com a topografia. Bom, gente, era isso aí. Então, uma boa semana para vocês, um bom final de semana. Semana que vem nós estamos aí novamente com vocês, tá bom? Uma boa Perfeito, noite. Renato. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Até semana que vem, na quarta-feira. Semana que vem, gente. Ó.